Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Mais uma vez estou aqui para fazer um vídeo. Muito obrigado a você que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Se ainda não se inscreveu no canal, corre e se inscreva. Faça seus comentários, tenha opinião absoluta, não precisa de concordar comigo, só não precisa de me xingar. Mas, né, e o resto você pode, desde que isso não ofenda a dignidade das pessoas, né? Agora, ter opiniões diferentes não vai afetar em nada. Você me xingar de que eu sou lulista, de que eu sou comunista, não vai afetar em nada. O que você não pode é agredir a integridade física das pessoas. Não sou lulista, nem sou comunista, até porque não tem razão de ser comunista se fosse comunista teórico, filosófico, né? Lá de Thomas More, de 1800 e alguma coisa na Inglaterra, tudo bem. Mas Karl Marx, no comunismo como regime político, ele não existe, né? O comunismo ele é uma teoria econômica que se contrapõe ao capitalismo. E agora, as ignorâncias, né, que inventaram é que comunismo é que é dono do Estado, que come criancinha. Isso é falta de conhecimento, né? Comunismo, Rússia, União Soviética, China, Cuba, não é comunismo, são ditaduras que ou foram ditaduras, né? Como podemos afirmar, né? A teoria econômica, eu não vou entrar porque eu não sou economista. O comunismo é uma teoria econômica que se contrapõe ao capitalismo. O capitalismo é a iniciativa privada, o bem próprio, o bem particular, o bem individual. O comunismo é o Estado que domina os bens de produção. Todas as instituições produtivas no comunismo são do Estado. Por exemplo, imaginemos que a primeira coisa que um comunista faria seria privatizar, era estatizar todas as empresas. Chegar e dizer, olha, não tem mais grupo fulano, grupo ciclano, porque tudo agora é do Estado. Isso seria comunismo. Mas enquanto tem iniciativa privada, que é uma previsão no fundamento da nossa república, está lá, né, no capítulo, nos fundamentos, no artigo 1º da Constituição, não me engano qual é o inciso, se é o terceiro ou quarto, que diz assim, o Brasil opta a iniciativa privada. Então, o Brasil, constitucionalmente, nunca vai ser um comunismo. Mas o que falta é esclarecimento. E o povo, você precisa de querer aprender, né? Entender que comunismo não é essa teoria sociológica ou antropológica que se faz, né? Comunismo é uma teoria econômica, mas o Brasil nega, né, na Constituição, artigo 1º e o artigo 170, que prevalece a iniciativa privada, ok? Então, deixando bem claro aí, porque as pessoas me chamam de comunista, mas eu não fico chateado por isso. Não sou comunista porque eu expliquei a razão. Eu espero que você se convença e que você também pare com a sua ignorância, porque a pior coisa do mundo é você não querer aprender, não querer mudar o seu pensamento. Eu espero que vocês mudem e parem de chamar o governo Lula de governo comunista. O governo Lula pode ter todos os defeitos, menos comunista. O Lula pode ter todos os defeitos, menos comunista, né? Por aí vamos. Mas o meu objetivo hoje talvez seja falar de vários assuntos. Mas, de antemão, eu quero aqui abrir o parênteses, né? ou abrir o parênteses, não, abrir a conversa em torno da notícia da semana, do impacto da semana, que foi a descoberta, né? A prisão de dois familiares lá da família Brazão, que é uma família super tradicional no Rio de Janeiro, domínio político absoluto na zona de Jacarepaguá, aquela região ali de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, né? Venda das Pedras e toda aquela região ali, juntamente com mesmo o Madureira, a Campinhos, o curral eleitoral de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, família Brazão, vem daquela origem. Eles têm a origem de votos, os 500 mil votos que Bolsonaro sempre teve, e elegeu os filhos, elegeu a mulher, sempre foi com o voto daquela região, né? Isso aí não estou com isso dizendo que Bolsonaro faz parte do crime organizado. Não é isso, mas esse colégio eleitoral dominado pela milícia, dominado pelo crime organizado, é um mercado eleitoral, vamos dizer assim, né, que Bolsonaro conhece muito bem. Não estou fazendo nenhuma ligação, tá? Agora, por que é que essa situação me preocupa? Porque não estão tentando apontar o Rio de Janeiro como centro ou o principal estado onde tem o crime organizado que domina o estado. É uma velha mentira. Não estou defendendo o Rio de Janeiro. Já falei em vários vídeos que eu amo o Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é tão linda, tão maravilhosa que eu vou amar para sempre.
Agora, o crime organizado, ele está infiltrado em todos os poderes, em todos os estados, em todos os municípios do Brasil. Há uma complacência, há uma conivência, há uma pacificação, né, do crime organizado com a parte política, a parte policial, o poder judiciário, o poder executivo. Está, infelizmente, uma bagunça. Essa é a grande verdade. Se imaginarmos que, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu vou aqui fazer apenas um histórico, né? Década de 48, 49, acho que ainda no governo de Dutra, foi feita uma grande reportagem no jornal O Globo, que parece que foi no Jornal Globo, né? Mostrando as pessoas jogando no bicho, uma espécie de cassino. E com o apoio da Igreja Católica, né? O Jornal Globo fez uma campanha muito grande contra os bicheiros. Mas jogar no bicho era uma cultura no Rio de Janeiro. Vem da Portela, né? A águia da Portela, aquela velha história. Não vou entrar na história do jogo do bicho que todo mundo já conhece. Só que a partir de 48, 49 é que a contravenção penal, o jogo do bicho passou a ser contravenção penal. Porém, a população não aceitou. A população continuou jogando no bicho, até na década de 70, 80. Eu não vou aqui dizer, não estou condenando nem absolvendo os bicheiros, né? Que são as pessoas que são os detentores das bancas, né? Bancas de jogo do bicho. Bom, o Rio de Janeiro em 1976, quando eu fui para o Rio de Janeiro, os únicos, abro aspas, bandidos eram os traficantes, eram os jogadores, eram os banqueiros do jogo do bicho. Que não é verdade. Eles, entre aspas, eles não poderiam ser considerados bandidos porque era um jogo que as pessoas concordavam. Aonde você chegasse na esquina do Rio de Janeiro, tinha uma mesinha, um tamboretezinho e um velhinho carimbando lá, jogando 5 no veado, 10 na vaca, 14 no peru e assim sucessivamente. Só se falava do jogo do bicho. A geração Z, né, abandonou. Então hoje o jogo é eletrônico. Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. O jogo eletrônico, os vícios que estão nos computadores, na internet, no celular da vida, joguinhos, esse ninguém fala, mas isso é tão prejudicial, mais prejudicial à saúde psíquica da população do que era o jogo do bicho. Porém, sempre há uma lacuna do Estado. O Estado nunca foi competente, sempre o Estado foi incompetente, mesmo no período militar, né, com Chagas Freitas, com todo, né, foi um Estado competente. Essa lacuna da falta de segurança provocou o quê? Aí a ausência da polícia gerou o quê? A violência. Aí criou-se as milícias. Eram policiais militares, policiais civis, que nas horas de folga iam fazer polícia particular. E também, da mesma forma, se criou essa organização de que policiais aposentados iam fazer área de dizer, não, a gente já que o Estado não está presente, a gente garante a segurança. Só que essas milícias se misturaram. Hoje não vou entrar em detalhe, não estou acusando ninguém, mas hoje não precisa da gente falar como é o miliciano e o traficante de droga. Teve também o crescimento das drogas a partir da década de 80, 70, 80, por aí afora. Quando então passaram a ter as leis mais rígidas com relação ao tráfico de droga. Então o que há de incompetência é do Estado. Né? Você vê, o Brazão, um é deputado federal, acho que um filho é deputado estadual, o outro é um cargo de amigo, né? Porque conselheiro do Tribunal de Contas dos estados, da União e dos municípios, acho que no Rio de Janeiro tem também o Tribunal de Contas dos municípios, é um emprego para amigos, simplesmente você não tem mais nada, não temos mais o que fazer para você, vamos arrumar uma vaga para você no Tribunal de Contas. Né? Infelizmente, essa é a grande realidade. Então, o senhor Brazão lá, a família Brazão, que é muito poderosa naquela região do Jacarepaguá, Madureira, né? Vinda das Pedras, Gardenia Azul, que sempre foi forte, infelizmente agora está dois membros dessa família presos, acusados de terem matado a vereadora Marielle Franco. Por que a Marielle Franco morreu? Não sei. Primeiro, eles achavam que a Marielle Franco, por ser negra, pobre, favelada, ainda por cima homossexual, se a gente mata essa mulher não tem problema nenhum. Só que muito pelo contrário, a sociedade foi para a rua, a sociedade exigiu que houvesse uma apuração, que de fato agora, depois de 6 anos, a Polícia Federal ingressou no processo e parece que apontou os mandantes, né? Porque os executores, se eu não estou enganado, já estavam presos há um bom tempo. Né? Então, essa
situação do Rio de Janeiro não é uma situação do Rio, é a situação do Brasil, né? É uma situação do Brasil. O crime organizado ele está presente em todas as esferas de poder no Brasil. Ah, Antônio, está fazendo uma denúncia muito grave? Não, não estou denunciando ninguém. É uma constatação, é uma realidade. A corrupção, né, gente? A corrupção no Brasil não está sendo combatida. Porque eles pegam, tudo agora é a ditadura da Lava Jato. Tudo agora é a ditadura da Lava Jato. Então, a partir da Lava Jato, a corrupção está muito franca, muito ampla. Não tem mais combate à corrupção. Né? E outra coisa, o eleitor não enxerga mais, não diferencia mais um deputado corrupto de um não corrupto. Então ele vota, mesmo sabendo que o político é corrupto, ele vota. Que é como se fosse uma vingança. Então isso é que está errado, a gente precisa de aprender a votar, a gente tem que começar a escolher, acabar com o grupo de centrão, com o grupo da bala, grupo evangélico, porque isso não leva a nada. Ah, eu vou votar no fulano porque ele é evangélico. Não, cara, vota nele porque ele tem uma proposta de fazer uma política correta de Estado. Né? A gente precisa tomar conta do Estado. O Estado é nosso, mas nós abandonamos o Estado, entregamos o Estado a pequenos grupos econômicos, grupos financeiros que dominam toda a estrutura orçamentária. Eles definem o que querem, a inflação que querem que ela seja alta, a inflação que quer que ele seja baixa. É onde eles têm que ganhar dinheiro, eles vão fazer uma política lá, uma espécie de lavagem cerebral. Né? E outra coisa, para encerrar, mas começando um novo assunto, a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja bem, é um direito de Jair Bolsonaro ter direito ao asilo. Né? Todo cidadão de um estado tem direito a pedir asilo a outro. Então, quando o Bolsonaro ingressou na embaixada da Hungria, na verdade concederam a ele um asilo. O Bolsonaro não pediu. O Bolsonaro foi aceitado. Recepcionaram ele como um asilado. Quando ele ficou lá 2 dias, 2 noites lá, na embaixada da Hungria, ele estava totalmente amparado pelo poder, pela soberania da Hungria. Bolsonaro sabe disso. Não adianta ficar com conversa fiada, dizer que não é crime ir à embaixada. Não, eu não estou dizendo que é embaixada. Agora, se ele entrou na embaixada e ficou lá dormindo, levou a cafeteira, fez café e tomou banho, então ele ficou amparado pela soberania da Hungria. Então ele foi asilado, né, por 24 horas ou 48 horas. O ministro do Supremo Tribunal Federal pediu explicações. Eu não vejo motivo para isso prender Bolsonaro. Nem uma prisão preventiva, não existe. O direito de fugir, gente, é um direito sagrado. Todo mundo tem direito a fugir do Estado. A gente não pode ficar independente do Estado, né? Esse Estado policialesco, o Estado carrasco, o Estado desumano como nós estamos vivendo, né? Eu não estou dizendo que não tenha democracia, não é isso. Vamos lá agora, o Estado que se passa no Brasil está sendo um Estado muito carrasco, muito rigoroso. Não é o Estado democrático de direito. Bolsonaro tem o direito dele, ele é ex-presidente da República, está inelegível, é um golpista, não precisa mais falar sobre isso, é um asilado, um ex-asilado, porque ele ficou 2 dias lá, é um ex-asilado, tá? Porque o asilo é um direito. Eu não vou entrar em detalhe, explicar o que é um asilo, mas tem o asilo político, o asilo territorial e o asilo diplomático. O asilo territorial é quando ele sai, né? Se o Bolsonaro tivesse atravessado as fronteiras do Brasil e fosse para a Hungria, ele estava lá no território da Hungria, protegido pela soberania da Hungria. Mas ele também, da embaixada da Hungria no Brasil, ele também está chamado asilo diplomático. Ele ficaria lá o tempo que quisesse. 1 ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos, não importa. A polícia, o poder político brasileiro, o poder policial brasileiro, não podia ingressar na embaixada da Hungria e retirar Bolsonaro à força. Tá? O que pode, se há concessão de asilo por parte do governo da Hungria e o Bolsonaro está preso na embaixada em Brasília, as diplomacias têm o Itamaraty recorrer, a embaixada da Hungria ia recorrer ao Itamaraty. O Itamaraty, em tese, é obrigado a dar o salvo-conduto, ou seja, uma autorização para que o Bolsonaro fosse para o aeroporto, para o porto, tomasse um navio e fosse embora para a terra da Suíça. Essa é a grande realidade. Isso é como funciona a legislação internacional. Essa questão de direito a asilo, gente, isso é de 1948. Então, todo cidadão tem direito de pedir asilo. O difícil
é você confirmar, porque no cenário internacional, o asilo político, ele tem que ser muito bem elaborado, muito bem estudado, muito bem provado para que o Estado, então, conceda um asilo a um brasileiro, a um francês, a um alemão, qualquer que seja a origem. É muito porque é uma medida muito drástica, é uma ofensa à soberania de um país, né? Por exemplo, a Hungria chega e diz, eu te dou asilo a Bolsonaro. Não, tem que ter uma razão muito forte. Agora, a gente procura, para o governo da Hungria conceder asilo a Bolsonaro. Qual a razão? O Bolsonaro não tem uma perseguição policial em torno dele. Ele foi convocado você veja como nós temos, não tem nada que autorize a qualquer governo, a qualquer estado conceder autorização de asilo a Bolsonaro. Primeiro, ele foi à Polícia Federal, foi convocado à Polícia Federal, manteve escalado, ninguém fez nada, ele voltou para casa, está em casa. Ele foi agora absolvido da questão das baleias, que tinha perturbado uma baleia, foi absolvido. O Bolsonaro tem o direito de se defender, está lá se defendendo. Ele está mentindo para a população, dizendo que não tem acesso às provas, mas é um mentiroso, ele precisa de parar de mentir. Então, nenhum país no mundo vai chegar e dizer, não, tem perseguição política no Brasil. Não temos. Nosso poder legislativo está funcionando a pleno vapor, nosso poder executivo está funcionando, nosso poder judiciário funciona. Você pode discordar das decisões do STF, do STJ, da comarca do juiz da sua comarca. Você pode discordar. Agora, dizer que há uma ditadura do judiciário, isso não é verdade. É o discurso de bolsonarista que não tem fundamento. Então é muito difícil para Jair Bolsonaro ser aceito hoje no mundo internacional como asilado político, porque não tem razões para dizer que o Brasil tem perseguição política. O Brasil, nós estamos com eleições diretas, já estamos em campanha para a eleição de prefeito esse ano, já estamos em campanha para a eleição de 2026. Agora, se você dissesse que hoje chega aquela candidata que não teve o direito de registrar sua candidatura lá na Venezuela, chegar aqui hoje no Brasil e dizer, olha, eu quero asilo político, é obrigação do Brasil conceder, porque na Venezuela não tem democracia, infelizmente apoiado por Lula. Ou em Cuba, chega um cubano aqui e diz, olha, eu quero fugir de Cuba e eu quero pedir asilo político. Então o Brasil tem o direito, a obrigação de dar asilo. Ou um haitiano, por exemplo, que está em guerra, né? Ou está na África, ou está por faixa de Gaza. Se chegar uma pessoa pedir asilo político, é natural que se dê, porque lá tem um conflito. Na Venezuela você pode dizer que tem a perseguição política, porque lá os adversários deles são do presidente Nicolás Maduro, são presas, incomunicáveis, são levados para locais secretos que ninguém sabe se estão vivos, se estão mortos, em nome porque são traidoras. Não são. São perseguidas políticas. Então, se essa pessoa aparecer aqui no Brasil, é obrigação do Brasil conceder. Agora, nenhum país no mundo hoje, na linguagem de Bolsonaro, vão conceder asilo político para ele. Então, eu acho que o Bolsonaro enfrentará dificuldade em conceder um asilo político. Mesmo o Organ lá, que é amigo dele, ele não vai, porque o peso político para ele, para decidir, para as relações comerciais, para as relações diplomáticas com o Brasil, o Bolsonaro não tem, assim dizer, um direito de ser asilado, porque ele não está sendo perseguido politicamente. Ele tem o direito de se defender, ele tem o direito, ele está democraticamente. Ele não é obrigado. Agora, depois que ele se defender e for julgado e condenado, não tem como ele não ser preso. Vai ser preso como todos os brasileiros, porque Bolsonaro é igual a todos, ele não é melhor do que ninguém. Ok, gente? Olha, muito obrigado e até a próxima.